Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre transmissão de pensamento. Como isso acontece, né? A transmissão de pensamento, segundo o Espiritismo, é muito relevante, mas ainda é um tema envolto em grande mistério por muitos indivíduos. Muitos seres não compreendem a grande importância, de manter uma mente equilibrada e elevada, a fim de conquistar o avanço espiritual. De acordo com a doutrina espírita, a saúde mental do indivíduo é determinante para o sucesso ou o fracasso do seu avanço espiritual. Isso aí é começando a explicar a vocês o que uma transmissão de pensamento pode acarretar. Não é simplesmente uma transmissão de pensamento, é algo muito mais profundo. Afinal, cada pensamento resulta de uma vibração energética que se liga a campos vibracionais semelhantes. Por isso, muitos espíritos desencarnados fazem uso da transmissão oculta de pensamento a fim de realizar sugestões, influências que podem ser positivas ou negativas. Estes seres podem ser benfeitores espirituais quando as influências são boas, ou criaturas que guardam grandes mágoas profundas de acontecimentos de vidas passadas e almejam prejudicar aquela trajetória atual daquela pessoa que está tentando até se redimir de tudo, mas sempre acontece alguma coisa porque essa pessoa fica com o pensamento ligado, não àqueles seres que foram semelhantes a ela ou se julgaram semelhantes a ela em vidas passadas. Não, é que o pensamento dela, ela nem sabe de certo aqui atualmente que tem aqueles indivíduos que foram inimigos em outras vidas, mas eles continuam com as mágoas, muitos não reencarnaram ainda. Então o espírito, quando ele está desencarnado, ele é pior do que quando está encarnado. Encarnado a gente ainda pode dar um jeitinho nele, mas desencarnado já fica mais complicado. O sucesso dessas investidas é determinado pela qualidade energética dos nossos pensamentos. Vocês estão compreendendo? Nossos pensamentos é que mandam em tudo. Só se conectam com ideias afins. Então, se você tiver um pensamento bom, um pensamento ruim, ela não vai conseguir atingir você, chegar até você. Somente se você tiver algum pensamento ruim, não diretamente com aquela pessoa, mas com outros fatos que fazem com que aquele pensamento daquela pessoa negativa chegue até você. Ela pode estar encarnada ou desencarnada, sempre lembrando isso, Então, o que é uma transmissão de pensamento? A transmissão de pensamento, como o próprio nome sugere, pode ser definida como uma ideia que surgiu em um campo mental e foi direcionada a outro, sem que houvesse comunicação prévia. Esse assunto, pessoal, quem quiser pesquisar na internet, nós estamos tirando da Revista Cristã de Espiritismo, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1864, que diz do texto da comunhão de pensamento. Então, o que dizem os mentores? Que essa sintonia só acontece quando ambos estão de acordo mútuo e dão abertura para esta comunicação não verbal. Então não precisa estar com uma comunicação verbal, Basta ter um pensamento, que esse será a nossa fala do futuro, A nossa comunicação será essa, por transmissão de pensamento. Vocês já repararam? Todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo, eu creio que já tiveram algum contato com espíritos que já se foram. E vocês podem reparar que ninguém abre a boca para falar. Se você pensar bem, olhar bem o que acontece com esses sonhos, desdobramentos de todos nós, a gente não abre a boca. É uma questão realmente de sintonia mental. É tudo pelo pensamento. Essa comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade e de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força
O pensamento, ele é mais rápido 27 vezes, né, que a velocidade da luz. Eu já falei em outros vídeos. Quem já me acompanha em outros vídeos para trás vai se lembrar que eu já falei isso, que o pensamento ele é 27 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Olha só, já temos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo. Você imagina 27 vezes a mais. E é uma força muito forte. É, porém, uma força puramente mental e abstrata? Pergunta aqui na Revista Cristã. Não, pois do contrário não se explicariam certos efeitos de pensamento, ainda menos da comunhão de pensamentos. Para compreendê-lo é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual. É o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria, né? Que diferencia o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, ele não conviveria aqui na Terra. O espírito, ele tem, né, essa parte que pensa, que é o campo mental, que é o espírito, que é o campo dos pensamentos. A vontade é um atributo especial do espírito. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em energia, força motriz. Pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. A gente pensa em pegar, por exemplo, um copo. Eu pensei em pegar um copo, então meu pensamento foi lá e eu peguei o copo. Mas não foi o pensamento sozinho que foi lá pegar o copo, né? Eu tive que usar os movimentos do meu corpo físico para fazer esse objeto que eu fiz agora. Os espíritos, eles agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando, como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal e qual direção. Aglomeram-nos, combinam-nos e os dissipam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Eles mudam as suas propriedades, como o químico muda as dos gases e de outros corpos. O grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. Por vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Muitas vezes são o produto de um pensamento inconsciente. Sintonia de pensamento entre duas pessoas existe? Aí vem a resposta. A sintonia de pensamentos entre duas pessoas existe quando encontram-se em harmonia e entendimento. Ou seja, ambos devem compartilhar de vibrações mentais semelhantes em relação às suas emoções, anseios e princípios. É aquilo que a gente estava falando no princípio do vídeo, né? Não pode ser um ruim e um bom, que não vai dar certo, né? Essa mistura, essa química não vai dar certo. São pessoas com relações de emoções iguais, tanto boas como ruins. Muitas pessoas podem se questionar como entrar na mente de uma pessoa à distância. A resposta para essa pergunta depende de uma série de variáveis. E a principal delas é a intenção de quem almeja compartilhar sua imagem mental com o outro. Afinal, quando o anseio é positivo, a probabilidade de estabelecimento de conexão aumenta, a depender da vibração do destinatário. No entanto, caso o objetivo da transmissão de pensamento seja o cometimento do mal, o sucesso só se dará quando o outro indivíduo colocar-se aberto a essas influências. Então não adianta, né? Segundo a Revista Espírito de 1864, não adianta você pensar bem para uma pessoa e aquela pessoa pensar mal para você. Não vai ter essa transmissão de pensamento, a não ser que os mentores entrem no meio, né? Dê um basta nessa transmissão horrível que uma pessoa pode passar para você, e aquele bumerangue vai acontecer, vai fazer voltar, né, aquilo tudo contra aquela pessoa. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, namastê para todos. Qualquer pergunta, façam aqui nos comentários do vídeo. Ciência e espiritualidade é o que precisamos nesta vida. O objetivo é fazer
um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor aqui para a nossa Terra neste momento de transição planetária, fazendo as análises radiestésicas e espirituais para que as pessoas encontrem os seus problemas e que ajam dentro daquele padrão orientado, tanto pela ciência, que é a radiestesia, como pela espiritualidade, através dos nossos mentores espirituais. O objetivo do nosso canal é esse, né? Mostrar o que não pode ser visto através dos olhos físicos, né? O mundo invisível, tanto da ciência radiestésica, como dos nossos amigos espirituais, que nos mostram o que está acontecendo com cada um de nós.